Hoje eu estou aqui para falar de um tema um pouco sensível, né, mas que eu considero necessário falar sobre ele, dado que esse mês muitos profissionais se dedicam, se desdobram para falar sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio. Então, eu gostaria de falar especialmente para esses profissionais, trazer uma perspectiva, né, uma crítica, algumas informações que são divulgadas nas redes sociais e trazer um pensamento crítico e talvez deixar aqui uma dose de sensibilidade para quem for abordar esse tema nas redes sociais, tá? E aí, vamos começar por uma estatística bastante comum. Eu acho que sempre que nós vamos falar sobre prevenção ao suicídio, sempre que nós vamos abordar esse tema, nós, como profissionais, precisamos ter a sensibilidade de, por um instante, pensar em quem vai ouvir essa mensagem, em quem vai estar do outro lado, ouvindo, né, essa minha fala sobre as questões técnicas, as questões sociais e culturais que pode ter levado o indivíduo a tirar a própria vida. É sempre necessário ter essa sensibilidade, porque tem uma propagação muito grande aí de uma mensagem, uma estatística, né? Às vezes eles colocam isso até no outdoor de algumas cidades, que é aquela famosa afirmação de que 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados. Essa estatística, 90%. E aí eu perguntaria a você, imagina uma mãe que perdeu um filho, imagina uma esposa que perdeu o marido, um amigo que perdeu, né, um irmão que perdeu outro irmão, e etc. Imagina para uma pessoa que perdeu aquela pessoa que ela convivia todos os dias vendo uma mensagem como essa, né? Um outro mito muito comum é as pessoas sempre dão sinais, e aí existe o protocolo de sinais que eles ensinam você a trabalhar. As pessoas sempre dão sinais. E a pergunta que fica para mim é assim: imagina a pessoa que está do outro lado e fala, eu convivi com essa pessoa por tantos anos, eu sou mãe dessa pessoa, eu sou filho dessa pessoa, sou irmão dessa pessoa, sou amigo dessa pessoa, e não consegui ver esses sinais, não consegui perceber que estava ali na minha cara. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade em como nós divulgamos esse conteúdo, em como nós divulgamos essas afirmações. Retornando a essa afirmação de 90%, como profissional, nós precisamos ser críticos, nós precisamos buscar as fontes daquela informação, daquela afirmação. Nós não podemos só fazer uso da afirmação, como vocês não devem só fazer uso do que eu estou falando aqui. Vocês devem buscar o fundamento para essas palavras e um fundamento muito maior para afirmações como essas. Esse estudo, que é uma série de pesquisas, eles não são 100% verídicos, porque quando se afirma que 90% desses suicídios poderiam ter sido evitados, essa afirmação está baseada numa autópsia pós-morte, ou seja, a maior parte dessas pessoas não foram diagnosticadas em vida, elas não tiveram diagnóstico de saúde mental, de transtorno mental em vida. Esse diagnóstico, ele é inferido, ele é teorizado através de entrevistas com familiares, pessoas próximas, entrevistas indiretas, ou seja, não é que essa pessoa já tinha o diagnóstico, é que essas pessoas, esses profissionais fizeram o diagnóstico após a morte da pessoa. Então, é uma estatística, é uma hipótese, não é algo concreto, não é um dado real, tá? E aí, um outro ponto para isso é, ainda que 90% dessas pessoas tivessem o transtorno mental, né, por trás dessa tentativa de suicídio, não significa que se todas essas pessoas recebessem tratamento para o transtorno mental, elas não cometeriam suicídio. Isso não é um dado real também. Por quê? Porque o transtorno mental, ele é apenas um dos fatores. É o que a gente chama de uma predisposição para aquilo acontecer. Se a gente olhar para um dado mais claro, vamos imaginar o diabetes. O diabetes é uma doença e aí existe, né, algumas predisposições, alguns fatores que podem levar ao diabetes. Mas não significa, e a gente vamos pegar o sedentarismo. O sedentarismo é um dos fatores, né, uma predisposição para desenvolver o diabetes. Se eu pegar todas as pessoas que podem, né, então desenvolver o diabetes e colocar todas essas pessoas para fazer exercício, não significa que nenhuma dessas pessoas desenvolverá o diabetes, porque o sedentarismo é apenas um dos fatores que podem levar ao desenvolvimento do diabetes.
Assim como o transtorno mental é apenas um dos fatores que podem levar ao suicídio, mas não é em si a causa do suicídio. As pessoas sempre associam muito a depressão com o suicídio. Gente, mas muitas pessoas que têm depressão não cometem suicídio estatisticamente, como muitas pessoas que cometem suicídio não têm depressão. A depressão, ela é, de novo, um dos fatores que podem levar àquilo, tá? Mas, assim como a depressão, existe o autismo, existe o transtorno de humor, a bipolaridade, o borderline, são características que podem levar também ao suicídio. Mas sempre lembrando que isso é um dos fatores. Então, se eu estou dizendo lá 90% poderia ter sido evitado, imagina a pessoa que está ouvindo isso, que está atravessando o luto, que está tendo que lidar, trabalhando o luto dela, da perda de uma pessoa especial para ela, ouvindo um dado como esse, o peso, a culpa que essa pessoa não deve experimentar. E aí, quando nós falamos que as pessoas sempre dão sinais, esteja atentos aos sinais que as pessoas estão dando, imagina a sensação de culpa que alguém tem ao ouvir isso e falar: nossa, eu não percebi esse sinal. Mas não existe um sinal padrão. Nem todas as pessoas vão dar esses sinais. De verdade, nem todas vão dar. Entenda aqui e traga à luz a subjetividade. O que você precisa considerar é que quantas vezes na vida você, do outro lado dessa tela, não colocou as mulheres uma maquiagem no rosto depois de ter chorado a noite toda e foi trabalhar. Estava sorrindo, atendendo as outras pessoas. Quantas vezes você e homem não estava com tantos problemas, com tanta dor emocional, disfarçou, sorriu entre os amigos e continuou a vida? Algumas pessoas que estão passando por esse momento de sofrimento vão apresentar sinais de positividade, de felicidade. Quanto mais triste eu estou, mais feliz eu vou aparentar estar. Quanto mais mal eu estou mentalmente, mais perfeita vai parecer a minha vida nas redes sociais. Então, não existe um protocolo que consiga mapear detalhadamente e assertivamente todos os sinais. Não existem. Nem todo mundo que está passando por esse sofrimento, que está nesse período de idealização, vai se tornar recluso, vai deixar de fazer o que gosta, vai se isolar. Nem todo mundo. Então, não fale isso, que todo mundo dá sinais e a gente precisa perceber os sinais. Não, tá? Porque senão as pessoas não conseguem elaborar o luto porque elas ficam presas na culpa. E o que que é a culpa, para vocês terem uma ideia? Imagina uma pessoa que de repente você convida um casal de amigos para vir à sua casa. E aí esse casal de amigos vem à sua casa, mas infelizmente acontece um acidente no meio da estrada e esses dois amigos acabam falecendo. Você vai se sentir culpado por aquilo, porque os amigos, de certa forma, você que convidou, que fez eles saírem de casa. E se a gente olhar um outro lado, que de repente você convidou de novo esse casal de amigos para vir na sua casa, e quando esse casal de amigos veio na sua casa, o teto da casa deles desabaram. E aí o teto da casa desabou, mas você tirou eles de lá porque você convidou eles para vir na sua casa. Então, a culpa não pode ser um sentimento atrelado a algo que a gente não controla, algo que a gente não tem controle. E compreender os sinais não é algo que está dentro do nosso campo, não é algo que a gente consiga fazer, porque eles são muito subjetivos. Eles predispõem o histórico de cada pessoa. E a gente entende que, por mais que você conviva com uma pessoa, você nunca vai conhecer a pessoa em totalidade. Você nunca vai saber tudo sobre a pessoa, ainda mais falando de sentimentos. Nós somos profissionais de saúde mental, nós sabemos o quanto nós nos surpreendemos com o grau de flexibilidade, de resiliência que o nosso paciente tem o tempo todo, mesmo que ele tenha anos de terapia. Então, sejam críticos desse tipo de informação, de que todo mundo dá sinais. Às vezes não, às vezes as pessoas não dão sinal, às vezes ela disfarça o sinal. É a característica metáfora do palhaço que vai ao terapeuta e ele diz que ele está muito, muito, muito triste, que ele está desanimado e que ele sofre muito. E o terapeuta dele, o psiquiatra, vai prescrever para ele que na cidade chegou um dos melhores circos do mundo e que nesse circo tem o palhaço mais engraçado, que faz todo mundo sorrir. E aí o psiquiatra recomenda que ele vá, então, assistir lá o espetáculo. E aí o paciente que está lá diz: doutor, mas eu sou o palhaço. Eu sou a pessoa que faz todo mundo sorrir. Eu sou a pessoa que está lá, etc., fazendo a galera sorrir. E eu sou a pessoa que estou sofrendo por trás daquela pintura, daquela máscara. Da mesma forma, é a vida dessas pessoas que estão nesse estado de sofrimento. E talvez um outro ponto para a gente pensar sobre isso é o fato de que
dizem que falar sobre o assunto aumenta muito a probabilidade disso acontecer, né? Aumenta muito os casos porque contagia as pessoas. E aí eu vou contar aqui uma história que está por trás, né, dessa linha de pensamento de que falar sobre isso aumenta. Em 1774, foi publicado um livro, uma obra chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Quando essa obra foi publicada, houve um aumento muito significativo de tentativas e de pessoas conseguindo tirar a própria vida na Europa. E todas essas pessoas que tiraram a própria vida tiravam uma foto ou gravavam um vídeo, deixavam uma carta e elas estavam segurando esse livro, né? Porque naquele contexto, a história do jovem Werther gerou identificação com aquela época, com aquela cultura, que seria diferente para nós hoje. Tá? Uma série que gerou muita identificação e que houve um aumento de casos, e por causa disso, esse efeito contágio que a gente fala, a série trouxe isso, foi uma série chamada Os 13 Porquês, que teve cenas que foram retiradas dessa série. Os 13 porquês trouxe uma onda de aumento, né? Ocasionou o que a gente chama de um efeito contágio. E como consequência, houve sim um aumento, mas também como consequência, começaram a falar mais sobre o Setembro Amarelo. As empresas começaram a se motivar muito mais, o governo muito mais, os profissionais muito mais. Então, houve um aumento, mas por outro lado, houve também um aumento nesse movimento, em falar sobre o tema, em abordar o tema. E aí, uma importância para a gente saber disso é o que que leva esse efeito contágio a acontecer? O que que ocasiona isso a nível psicológico que a pessoa se identifica e pode aumentar a possibilidade da pessoa cometer aquilo? Dois dados são importantes da gente não compartilhar quando esse caso acontece com uma pessoa próxima. Um desses dados é a gente não compartilhar o método que levou a pessoa a fazer aquilo. Não compartilhar o método que a pessoa utilizou para cometer o suicídio. Compartilhar o método aumenta esse efeito contágio e leva a pessoa a utilizar o mesmo método para fazer a própria tentativa. Então, é muito importante que não compartilhem o método, tá? Que aquilo aconteceu. O segundo dado importante é que não compartilhem cartas, não compartilhem fotos e não compartilhem vídeos. Essas cartas geram identificação no efeito contágio através da dor. A dor que o outro tem, que é relatada através dessa carta, desse vídeo, desse relato, é a dor que eu também experimento. Então, isso gera o efeito contágio. Então, tenham cuidados, tá? Nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de abordagem. Um outro ponto é que, gente, frases motivacionais que nós temos na empresa, os balões amarelos, você não está sozinho, a vida vale a pena, a sua vida é preciosa, isso não ajuda, isso gera uma aversão nas pessoas. Alguns estudos demonstram que durante o período, né, do Setembro Amarelo, a maior quantidade de pessoas que estão em redes sociais como o Facebook, divulgando o tempo todo, compartilhando o tempo todo o sofrimento que elas têm durante o ano todo, quando chega o Setembro Amarelo, essas pessoas elas têm aversão às redes sociais, elas se distanciam das redes sociais, elas não querem ter contato com esse conteúdo. O que eu estou dizendo é a questão do suicídio não é uma falta de motivação. A questão do suicídio não é em si uma falta de interesse pela vida, só um prazer pela vida. É uma dor real e a gente precisa validar essa dor, a gente precisa acolher essa dor. Se a gente for olhar um pouquinho para a questão do suicídio pela perspectiva da neurociência afetiva, nós vamos compreender que quanto mais as pessoas têm uma tentativa de suicídio, ou seja, quanto mais casos recorrentes aquela pessoa tem, mais ela tem, metaforicamente, uma separação entre o córtex pré-frontal, essa região neocortical, e uma separação dessa região do sistema límbico e do tronco cerebral. O que eu estou dizendo é que quanto mais a pessoa está num grau de sofrimento maior e quanto mais tentativas ela teve de tirar a própria vida, mais ela tem uma desconexão das emoções para a sua parte racional. Mas ela tem uma desconexão dessa habilidade cognitiva de gerenciamento, de tomada de decisão baseado nessas emoções. É como se houvesse uma separação. Ou a pessoa age muito no calor dessas emoções em si e toma atitudes impulsivas baseado no que ela está sentindo, ou ela tem algo totalmente cortical, totalmente cognitivo, uma anulação, um desligar, um disfarçar o que se está sentindo. Então, o que eu traria como perspectiva para vocês, como profissionais de saúde mental, o primeiro passo é a gente acolher a dor do outro.
Não entendam o Setembro Amarelo como uma luta contra a morte. Nós não estamos em campanhas como essa, em palestras, em vídeos como esse, lutando contra a morte. Nós estamos lutando em favor da vida. O inimigo, entre aspas, que nós temos e que nós estamos tentando aliviar no nosso paciente é o sofrimento. Nós estamos tentando diminuir o sofrimento que ele tem. Não é impedir a morte, que é uma fatalidade que é inevitável, é impedir que a pessoa tenha um alto grau de sofrimento que faz ela querer adiantar a morte. A ideia de tomar uma atitude ou uma solução definitiva para um problema que às vezes é temporário. Então, não é lutar contra a morte, é lutar contra o sofrimento, é lutar a favor da vida. Essa é a nossa luta, essa é a nossa causa. E aí, o primeiro passo para essa vida valer a pena, para diminuir esse sofrimento que o paciente está experimentando como profissional, tenha uma perspectiva de que o paciente não está em si, tá? Vocês não precisam em si impedir que o paciente vá, de certa forma, buscar a morte, que o paciente tente cometer suicídio. Não é isso que vocês precisam impedir. O que vocês precisam entender é do que esse paciente está fugindo, da onde esse paciente está tentando sair, o que esse paciente está experimentando que ele quer parar de experimentar, o que ele está sentindo que ele quer parar de sentir. Ou seja, ele está saindo do ponto A, está indo para o ponto B. Se o ponto B é a tentativa de suicídio, existe alguma coisa nesse ponto A que faz a pessoa querer sair daqui. Então, vamos tirar um pouco o olhar do suicídio, da causa da morte em si, e vamos olhar para a pessoa, para o indivíduo em sofrimento. O que ele está tentando retirar dele? A ideia de que a pessoa não quer tirar a vida, mas existe alguma coisa na vida da pessoa, na perspectiva do sentir, que faz ela não suportar esse sentir. E aí o primeiro passo que nós fazemos é acolher, é validar o que a pessoa está experimentando, é ouvir, não é fazer promessas que nós não vamos conseguir cumprir, mas é ouvir o que o outro está trazendo como sofrimento, é compreender, é validar, é dizer eu entendo, eu imagino o que você está sentindo, eu sinto pelo que você está passando. Não é dizer a vida vale a pena, você vai superar isso, mas não pense nisso. Não é esse tipo de frase que vai fazer a pessoa se sentir acolhida. Nos estudos da neurociência afetiva, duas emoções, ou seja, dois afetos estão mais desregulados, ou seja, estão com níveis mais elevados de ativação. A primeira emoção é a raiva. A raiva é um dos afetos que está mais desregulado, ou seja, a bioquímica representacional, o cortisol, que é o neurotransmissor, assim como a noradrenalina na raiva, está em excesso. E o que significa? A pessoa precisa ter um espaço, ela precisa ter um campo para poder falar sobre a raiva. De uma forma simbólica, falar sobre o que lhe causa raiva diminui, regula esse afeto. O simples fato de falar sobre o que na vida, que circunstância, que acontecimentos, que memórias, que eventos me deixaram com raiva, com quantas pessoas eu consegui falar quando eu sentia raiva, eu consegui verbalizar. A segunda emoção que está muito desregulado é a necessidade de vínculo. Essas pessoas estão sofrendo por não se sentirem vinculadas, por não se sentirem pertencentes a um grupo, a uma família, a uns cuidadores e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que nós fazemos é validar o que o outro está sentindo para nós conseguirmos acolher. Então, permitir que o outro fale eu estou com um problema nisso, 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 ou estou sentindo isso, isso, isso. Nesse primeiro momento, você não deve oferecer uma solução para o que a pessoa está sentindo. Você não deve oferecer uma solução para o problema que a pessoa tem. Você deve ouvir, você deve somente acolher, somente oferecer esse espaço de escuta. Hoje é proibido e não se usa mais a ideia do contrato do antissuicídio, tá? Esse contrato ele já foi anulado, assim, as eficácias dele não foram comprovadas, pelo contrário, embora ainda exista, claro, uma nota no CRP, né, que traga a validação desse contrato, esse contrato não é mais utilizado. Então, não é a melhor técnica, não é o melhor conhecimento, não é o melhor manejo, a melhor ferramenta que vai fazer você conseguir ajudar uma pessoa que está nesse estágio de sofrimento. É o vínculo terapêutico. Nada mais do que o vínculo terapêutico vai funcionar nesse primeiro contato, nesse primeiro acolhimento. Então, traga essa ideia de validação para a pessoa.
Traga essa ideia de ouvir o que ela está experimentando e não querer solucionar, não querer arrancar, mas validar o que ela está experimentando. E a dificuldade para isso está na mídia, está nas pessoas que no Setembro Amarelo falam sobre a prevenção ao suicídio. Porque quanto mais é difícil você falar sobre uma coisa, mais existe a possibilidade de você realizar aquilo. O que eu estou dizendo é, nós temos uma capacidade de imaginação, nós temos uma capacidade de fantasia que é um presente das regiões evoluídas corticalmente. Então, quando o seu paciente fala para você sobre suicídio, naturaliza ele falar sobre suicídio, naturaliza ele falar sobre planejamento, sobre a estratégia, o plano que ele tem para aquilo acontecer. Não experimente um choque ao paciente trazer um dado como esse. Tornar o suicídio natural é, se o suicídio é um tabu para você enquanto profissional, vai ser um tabu muito maior para o paciente, enquanto pessoa que está vivendo essa fase. Então, permitir que o paciente fale sobre aquilo e naturalizar a fala dele é entender, é o paciente perceber que com você ele pode falar com aquilo de uma forma natural. Quando ele diz, eu estou pensando, eu pensei ou eu planejei, você acolhe isso. Você entende o que ele está dizendo. Eu entendo que você planejou isso. E o que que te levou a planejar isso? Não é, nossa, não pense nisso, não faça isso. Você não pode fazer isso, não precisa fazer. Não é sobre isso. Não é sobre negar a fala que o paciente está trazendo. Não é sobre negar o sentimento que o paciente está expressando. É acolher, é dizer, e qual é o grau de sofrimento que você está experimentando para pensar isso, para cogitar essa possibilidade. Sem levar isso para o campo do susto, sem levar isso para o campo da aversão. É acolher o que a pessoa está trazendo. É dizer, eu entendo, e fala mais sobre isso. Por que que você acha que isso seria a solução? Não é tentar tirar a ideia da cabeça da pessoa. Lembra? O primeiro contato não é trazer a solução para o problema que a pessoa tem. Não é trazer a solução para o pensamento disfuncional. Não é trazer a solução para a ideação. O primeiro passo é você acolher, é você permitir que o vínculo terapêutico, a terapia, seja um espaço leve possível para o paciente falar sobre aquilo. Porque no grupo, na família, com os amigos, no trabalho, com a sociedade, na cultura, provavelmente ele não tem esse espaço. Não é leve para ele falar sobre isso. Quando você fala disso para um amigo, naturalmente o amigo tem um susto. Ele vai querer arrancar essa ideia da sua cabeça. Falar isso para uma mãe, a mãe vai querer arrancar essa ideia da sua cabeça. Mas falar isso para um terapeuta precisa ser diferente. Precisa ter acolhimento, precisa ter validação, tá? Então, se eu puder deixar um perfil, recomendar um perfil para vocês acompanharem, um especialista nesse tema que fala sobre prevenção do suicídio de uma forma assertiva, uma especialista que aborda esse tema utilizando ciência, utilizando sensibilidade, eu recomendaria para vocês o perfil da Raíssa Lima, tá? A Raíssa Lima tem o perfil dela lá no Instagram e ela traz esse conteúdo de uma forma tão assertiva, tão simbólica e bonita, tá? Que eu recomendaria que vocês acompanhassem. Se quiser, tem mais propriedade para falar sobre esse assunto. Tá bom? Espero que esse vídeo toque vocês de uma forma sensível para vocês compreender o que a gente está trazendo aqui, tá? Não como uma crítica, não como dizer que alguém está errado, mas um olhar crítico no sentido de pegar uma informação e saber a fonte daquela informação, tá? Não só replicar aquela informação, não só aplicar aquela informação. E que, por mais que você tenha técnica, que você tenha conhecimento, que você tenha formação, nesse primeiro contato, na construção desse vínculo terapêutico, utiliza lá o conselho do nosso querido Carl Gustav Jung. Domine todas as técnicas, tenha todos os conhecimentos, mas ao tocar, ao atender, ao ouvir uma alma humana, seja apenas outra alma humana, tá? E o vínculo terapêutico é a melhor ferramenta que nós temos, tá bom? Abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo.